E aí, povo? Boa tarde pra todos. Gente, eu demorei um pouquinho que eu tava me conectando aqui, viu? Nesses fios que, olha, eu vou lhe contar, viu? Vocês viram que é foninho novo, né, gente? Aquele foninho mais soltinho. Tava me conectando, por isso que eu demorei um pouquinho. Vocês vão me falando se vocês estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem, por favor. Porque... E vão me colocando da onde que é o nome de vocês, para eu saber, por favor. Estão me ouvindo bem, gente? Vai me falando, por favor. Dani, obrigado pela presença. Arthur, obrigado pela presença. Leandro, obrigado pela presença. Vão me avisando aí. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Estão me vendo bem, me ouvindo bem? Porque como é novo esse fonezinho aqui, eu preciso saber, né, gente? Tá aqui, ó, mas eu não sei se vocês me ouvem bem. Me digam aí se tá tudo tranquilo. Gente, hoje tá um calor aqui que vocês não têm noção, viu? Um calor no inverno, esse calor que vocês não têm noção. A Dani falou que tá me ouvindo bem. Vão me falando aí então quem tá chegando. Gerson, acho que é Gerson. Gerson, seja bem-vindo. Ou então me coloca aí o nominho, por favor. Da onde que tá falando, o nome. Vamos lá. Gente, vocês sabem que hoje, seja bem-vindo, Leonardo, obrigado pela presença. Você sabe que hoje, fazer essa live, eu fiquei pensando durante a semana e foi bem interessante, que o tema calhou com o momento que nós estamos vivenciando, que é o carnaval, né, que é prioridades. E aí eu achei muito interessante, porque na verdade eu coloquei por colocar, porque eu achei interessante o tema, eu acho que é um tema bastante interessante para a vida, e aí eu lancei essa. Só que aí eu me toquei durante a semana que seria o final de semana com feriado super prolongado para vários lugares, várias pessoas devido ao carnaval. E aí eu achei mais interessante ainda, porque realmente às 15 horas, horário de Brasília, aqui são as 18 horas, né, aqui em Portugal. Então, se a gente for pensar com a questão da festividade, do momento que as pessoas vão estar, falar de prioridade calhou muito bem para essa live. O Wellington, obrigado pela presença. O Wellington é de Cuiabá. Lá, eu acho que é 1 hora menos. Então, lá são 14 horas, se eu não me engano. Então, Cuiabá é 14 horas. Brasil é às 15 horas. E aqui em Portugal é às 18 horas. Suelen, obrigado pela presença. Suelen tá lá na sala, gente. Eu tô aqui no meu cantinho, a Suelen Leandro tá lá na sala, porque senão vira aí vira programa de auditório. Apesar que seria bom, né, gente? Eu fazer uma live com pessoas no auditório. Bom, deixa eu ver mais. Adriana, obrigado pela presença. Rogério, obrigado pela presença. São de Praia Grande, os dois. Uma honra ter vocês aqui. E eu acho que eu vou então começar, né, minha gente? Bom, durante nossa explanação, fique à vontade para perguntar, para se colocar e a gente vai conversando, a gente vai aí debatendo esse tema tão importante para, como eu falei, para a vida, né? A questão de prioridade, a gente fica pensando muito. Vocês estão vendo quanto tô calorento, né, gente? Porque é um calor aqui que tá demais. A questão das prioridades, você vê que as pessoas elas trazem e vendem muito isso, né? As pessoas vêm da sociedade, determinados lugares, culturas, elas vendem prioridades como uma questão muito se você pode, se você não pode, na questão financeira, né? Você tem prioridade para gastar isso, tem prioridade para comprar isso. Mariângela, obrigado pela presença. Então, não que isso não esteja vinculado a prioridades, tá? Mas por isso que eu coloquei o tema prioridades necessárias e prioridades desejantes. Porque eu acho importantíssimo a gente poder pensar sobre isso. Adriana, obrigado pela presença. Um prazer ter você aqui. Ana, obrigado pela presença também. Quem vai entrando, gente, vai falando aí, por favor, se vocês, da onde vocês são, e me fala da onde vocês são e o nome de vocês. O Leonardo que me ensinou fazer aqui a fixação, só que agora eu não vou fazer, sabe por quê, gente? Porque eu esqueci.
Eu juro que da próxima vez eu faço, porque eu acho interessante colocar o tema aqui, pra quando a pessoa entrar saber do que a gente tá falando. Mas vocês me conhecem, né? Eu vou me aperfeiçoando, gente, e aí tudo bem. Priscila, obrigado pela presença. Então vamos lá. Quando a gente fala de prioridade, gente, a gente sempre tem que pensar na emergência. Na emergência pautada na realidade. Tudo que eu falo aqui nas lives, tudo que eu falo nos meus stories, quando eu converso com as pessoas, eu sempre vou e vou sempre tentando trazer para as pessoas a reflexão da gente ter que pautar na realidade, tá? E pautar na realidade é a gente olhar o que nós temos, o que nós conseguimos, né? O que nós conseguimos naquela realidade, o que nós temos naquela realidade e o que é necessário naquela realidade. O que a gente percebe e observa no dia a dia são as pessoas olharem as prioridades no ponto desejante, que eu já falei em alguma live, falei em algum momento aí, a diferença de você estar com fome e com a vontade de comer. Isso aí eu vi numa aula que eu tive, eu achei bárbaro, eu achei super interessante. As pessoas confundem estar com fome com vontade de comer. Gente, com fome eu como até pedra. Modo de falar simbolicamente. Porque depois já vi o povo aqui no story, aqui no privado, me encheu o saco. Nossa, André, você tá incentivando as pessoas a comer pedra. Ai, que inferno. Não tô dizendo isso, é simbólico. Simbólico. Então eu tô dizendo que as pessoas, elas olham muito para esse aspecto. Elas não conseguem diferenciar. Eu estou com fome ou eu estou com vontade de comer determinada coisa, determinada comida, né? Tomar determinada bebida. Ou será que eu estou com sede? Eu estou com sede ou estou com vontade de beber determinada coisa? E isso é importante para que a gente olhe nossas prioridades. Porque existem prioridades básicas que são necessárias e que é preciso fazer. E eu já falei muito sobre isso, principalmente na questão da motivação, né? Que é uma frase que eu gosto bastante. Nem sempre vamos estar motivados, por isso temos que ser disciplinados. Não me importa se você tá motivado ou não. Eu tenho que saber o que eu preciso fazer, gente. O que eu tenho que fazer. Eu sou contratado de uma empresa para trabalhar, entrar às 8, sair às 5, de segunda a sexta. Então, independe como o meu humor, como eu esteja, a não ser que seja uma questão clínica, uma questão de doença, né? Uma questão limitadora clinicamente ou psicologicamente. Mas fora isso, eu tenho que ter claro isso, até porque, como eu falei, ninguém escolhe ser doente, ninguém escolheu adoecer, né? E consciente, tá? Se a gente pensar nos boicotes, pensar no ponto inconsciente, a gente vai ver que tem muito fundo aí, que tem pessoas que adoecem para chamar a atenção do outro. Tem pessoas que adoecem para ter o outro ao lado. Tem pessoas que adoecem para não perder emprego. Tem pessoas que não adoecem para não terminar casamento. Tem pessoas que não adoecem para não terminar amizade. Então, isso é somático, isso aí é psíquico, né? Então, isso é importante que a gente avalie, que a gente olhe, tá? Mas, no geral, as pessoas não levam em conta isso. Elas levam em conta apenas o seu desejo. Eu quero aquilo e aquilo eu tenho que ter. Gente, quem que faz isso? Me fala, eu falo isso toda vez. Quem que faz isso? Criança, tá? É criança, são os mimados. Então, amadureça, cresça. É isso que você tem que fazer, sabia? Ah, mas eu não consigo, André, é muito difícil. Eu sempre fui assim, é desse jeito que eu sou, eu não consigo mudar. Ah, é muito bonitinho esse discurso. Muito bonitinho esse discurso vitimizado, em que o mundo que é o responsável por eu ser desse jeito ou de outro jeito, e pronto, ninguém faz nada. Então eu jogo ao externo a responsabilidade de eu ser desse jeito, mas também eu não mudo, eu não faço nada, eu não me movimento. Lembra que eu falei uma vez da angústia? Se eu não tiver angústia, não tem movimentação ao processo de amadurecimento. E amadurecimento, minha gente, é uma escolha, tá? É uma escolha no sentido de processo. Tá? Todo mundo vai amadurecer cognitivamente. Agora, emocionalmente, é uma escolha. Amadurecer emocionalmente é eu enfrentar a minha realidade, eu enfrentar os meus conflitos, eu enfrentar os meus sofrimentos, eu enfrentar as minhas alegrias, eu enfrentar os meus prazeres, tudo isso de uma forma saudável. O que a gente percebe muito são as pessoas, elas querem algo, elas desejam algo, só que quando vai demandar um trabalho, elas não querem mais. Quando vai demandar um tempo,
elas não querem mais. Quando vai demandar um esforço, elas não querem mais. Ou seja, eu quero sim o imediatismo. Eu quero que a coisa seja fácil. E não que não seja, mas a vida, a qualidade de vida saudável, ela é trabalhosa. E eu preciso ter essa clareza. Eu preciso ter essa maturidade para eu olhar e para eu fazer a leitura da vida de uma forma madura. Não de uma forma birrenta e mimada. E imatura, infantilizada. Então, hoje, por exemplo, gente, as pessoas estão aqui hoje, nós estamos em 6 pessoas, nós chegamos já a um topo de 32 pessoas numa live, mas hoje nós estamos em 6, 7 pessoas aqui. Por quê? Porque estamos no momento de carnaval. As pessoas estão o quê? Estão aproveitando, estão se divertindo, estão na avenida, estão nos bares, estão nas casas, né, se reunindo, estão viajando, estão na praia, estão no interior, não importa. As pessoas estão aí aproveitando esses 5 dias para quem emendou os 5 dias de carnaval. E para quem não emendou, o final de semana, porque amanhã volta a trabalhar. Mas a prioridade é aproveitar. A prioridade das pessoas é aproveitar o carnaval. Não é estar aqui na live para falar sobre prioridade. Sabe por quê? Porque a prioridades é necessário, prioridade desejante de uma live, por exemplo, é inferior ao meu desejo de estar na avenida, de eu estar anestesiados, como a gente falou na live semana passada, a gente estar anestesiado. Seja bem-vinda, tia Lúcia, obrigada pela presença. Da gente estar anestesiado pra gente aproveitar e curtir esses 5 dias e não lembrar de nada, e não lembrar de problema, não lembrar de conta, não lembrar de conflito, dificuldade. Só na quarta-feira, após ao meio-dia, que eu vou lembrar disso. Só que eu vou cair a ficha, hein? E na quarta-feira, quando cair a ficha, eu quero só ver como você vai lidar com isso. Aí que você faz anestesia de novo. Aí você anestesia de novo. Que é o que a gente falou na semana passada, tá? Então, prioridades não é o que você quer. Gente, aprendam isso. A vida não é o que você quer. A vida não é o que você deseja. A vida é o que dá. É o que eu tenho. Tudo diante da realidade, claro. Tá? Claro que se juntar o que eu desejo, o que eu quero, o que eu almejo diante dessa realidade, óbvio que fica maravilhoso. Fica um saudável com sabor mais gostoso ainda, não é verdade? Só que a gente não vê isso. A gente não vê isso. Por exemplo, quero comprar um sapato, mas eu não tenho condições financeiras para isso. Aí o que acontece? Mas eu tenho um cartão de crédito. Então eu vou passar o cartão de crédito, onde é que eu vou pagar só no próximo mês. Mas o próximo mês você vai ter dinheiro? Você fez suas continhas? A próximo mês você vai ter dinheiro, gente, pra pagar? Ou você vai acumular? Ou você vai virar uma bola de neve? Me diga. Mas parcela em 10 vezes. Você vai ficar 10 meses pagando um sapato, tá? E 10 meses que você vai ter que estar se responsabilizando de pagar aquilo. Se você tem responsabilidade, até vai. Agora, o que a gente vê, as pessoas entrarem no imediatismo, eu compro no impulso e depois eu não tenho como pagar. Porque eu esqueci, inclusive, das outras dívidas que eu tenho a pagar. Então, sempre fica pagando uma pessoa, alguma coisa e devendo outra. E aí a gente ouve essa barbaridade das muitas pessoas dizer, mas quem não tem dívida? Né? Quem não tem um boleto? Quem não tem um débito para fazer? Gente, que grave! E se a gente levar pro emocional, também tem isso. Muitas pessoas vivem de boletos, de cartão de crédito emocional. As pessoas colocam na conta do outro um pagamento que é dele. Pagamento que é dele, não é do outro. Mas cobra do outro, tá? Ou então, eu pego e compro emocionalmente, achando que eu vou ter aquilo e vou pagar durante 10 meses, né? Eu fiz uma compra simbólica na relação que nós temos e acho que aquilo vai durar 10, 11 meses, 1 ano, não importa. E aí no meio do caminho, isso não acontece. Aí que eu entro com aquela raiva, porque eu vou estar pagando uma coisa que eu não estou usufruindo. Então, olhe as suas prioridades. O que é prioridade, gente? Prioridades é o que eu preciso, o que é necessário, o que é necessidade naquele momento, é a emergência. O que dá pra se manter no básico. O que é básico? O que eu tenho de básico ali? É minha integridade, né? É eu poder, como a gente fala sempre do eu ter uma preservação do meu eu. Eu tenho uma preservação da minha saúde emocional, da minha saúde mental, da minha saúde financeira, da minha qualidade de sono, da minha qualidade alimentar. Isso eu tenho que ter prioridade.
E eu tenho que saber diferenciar, como a gente falou no início, qual que é a diferença entre estar com fome e o desejo de comer. Você sabe qual que é? Você sabe a diferença? Eu vi esses dias na televisão e eu achei super interessante uma nutricionista, dermato, não me engano, falando assim, às vezes as pessoas confundem a fome com sede. Às vezes você acha que você tá com fome, mas na verdade é sede. É sede. Às vezes eu tô com dor nas costas, só que não é dor nas costas, sabe o que que é, gente? Eu tô desidratado, sabe por quê? Porque eu não bebo água. Entende? Então eu tenho... Pra eu saber disso, eu preciso o quê? Identificar tudo isso. Para eu identificar, eu preciso me conhecer. Para eu me conhecer, eu preciso me perceber. Para eu me perceber, eu preciso me sentir. Para eu me sentir, eu preciso criar intimidade comigo. Vocês veem como é trabalhoso? É trabalhoso porque é um ciclo, gente. Mas as pessoas querem assim, as pessoas querem mágica. Seja bem-vinda, Fabiana. Obrigada pela presença. Vocês entendem? Então eu tenho que olhar para as minhas prioridades, não é pelo que você deseja, que a gente olha isso. Ah, a minha prioridade, André, é comprar um carro. A minha prioridade é viajar. Minha prioridade é comprar uma casa. Minha prioridade é ir tal restaurante. Minha prioridade é guardar tanto dinheiro. Minha prioridade é casar. Minha prioridade é ter filho. Minha prioridade... Tudo. Mas isso está pautado na sua realidade? Isso está pautado na sua realidade? Isso é necessário? É necessário você ter um carro hoje? É necessário você ter uma casa hoje? É necessário você ter que viajar hoje? É necessário você ter que guardar esse dinheiro? Porque você quer guardar dinheiro, você não paga nem os seus boletos. Você quer guardar dinheiro, você não paga nem suas dívidas. Você não paga nem o que você tem, você quer guardar dinheiro? Poupe-me! Seja bem-vinda, Luana. Obrigada pela presença. Vocês entendem o que é prioridade? As pessoas não sabem o que são prioridade, gente. As pessoas colocam prioridade como desejo, o que eu almejo. E pior, é que vendem isso. Alguns profissionais, ou lugares, pessoas, instituições, seja lá o que for, marketing, programas, né, programações e tal, elas vendem isso, como se a gente precisasse. Prioridade é o que eu preciso, da necessidade daquela minha realidade. E eu não sei se você precisa viajar. Eu não sei se você precisa comprar uma casa, um carro hoje. Ai, André, mas eu vivo de aluguel, eu ando de ônibus. Então, mas você tem condições de comprar um carro hoje? Você tem condições de comprar uma casa hoje? Eu não sei, você tem que ver. Não é porque você quer, não é porque o vizinho tem um carro, não é porque o amigo comprou um carro. Né? Não é porque o amigo viajou, então você tem que viajar. Porque a mídia social é isso, viu? As pessoas ficam lá azucrinando, ficam fuçando a vida das pessoas nas redes sociais e aí quer repetir. Só que você tem condições para repetir? Você tem condições pra repetir? Ai, Adriana tá falando aqui, saudade de você falando, André. Porque a minha aula é assim, a Adriana foi minha aluna na pós-graduação, e a Adriana sabe, pra ver como é. O modo que eu sou aqui, eu sou na aula, eu sou nos lugares, né? Não tem personagens. E é isso que você tem que ver. Você tá levando quem pra sua vida? São personagens? Ou é um eu real? Seja bem-vinda, Silvana, obrigado pela presença. Me falem aí quem, ó, KRC.64. Me diga aí o seu nome, de onde você é, porque as pessoas vão entrando, não sei, gente, me desculpe. Mas me coloque o nome de onde é pra eu poder cumprimentar vocês, tá bom? Então, vocês entendem? Eu fico lá nas redes sociais, gente, as redes sociais, ela não é mal. Ela não é má. Seja bem-vindo, ô... Ô... Maurício, você acredita que eu ia te chamar de Michel de novo? Ficou carimbado. Mas, Maurício, seja bem-vindo, Maurício Freitas. Uma honra ter você aqui. Kátia, obrigado pela presença. Kátia Praia Grande, minha linda. Obrigado pela presença. Tudo de bom pra você, viu? Então, a prioridade, gente, se eu não tiver isso claro, eu vou entrar na vida das pessoas, é o que a gente sempre falou uma vez aqui. As pessoas vivem a vida de todo mundo, menos a dela. Por isso que é fácil, e muito mais fácil, ficar falando do outro, ficar falando da vida do outro, ficar falando do que o outro faz, do que o outro conquista, não conquista, porque conquistou, fez isso, fez aquilo. Para com isso. Para com isso. Seja bem-vinda, Joel. Obrigado pela presença. Entendeu? Então, eu preciso ter claro. Eu preciso ter claro isso. A Adriana colocou, sem dúvida, é você mesmo, real e tudo de bom. O André, já encaminhei minhas amigas e filha também. Ai, que bom. Obrigado, viu? Obrigado mesmo, Adriana. Então,
Se a gente não tiver isso claro, eu vou ficar fuçando, eu vou ficar entrando nas redes sociais, e aí o que acontece? Eu vou ficar angustiado, porque eu vou ver aquilo, eu vou ficar me questionando por que eu não consigo viajar, porque todo mundo nas redes sociais tá viajando, todo mundo nas redes sociais tá comprando coisas, todo mundo nas redes sociais, né, saiu pra almoçar no domingo, e eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro. Eu começo, gente, a entrar no nível de angústia, no nível melancólico, porque eu estou tentando viver a vida do outro. E eu não vivo a minha vida. Vai viver a sua vida. Construa a sua vida. Para de ficar olhando a vida do outro. Vocês sabem que o Pochá, ele falou uma coisa tão maravilhosa. Ele falou assim que ele acompanhava no Instagram várias páginas que falavam sobre viagem. E ele percebeu que ele começou a ficar muito ansioso. Ele começou a ficar muito ansioso. Por quê? Porque ele viu que ele olhava vários lugares e falava assim, gente, eu não conheço esse lugar. Nossa, eu preciso ir pra esse lugar. Nossa, eu nunca fui pra esse lugar. Aí perguntaram pra ele, falaram pra ele, nossa, poxa, mas você vive no aeroporto, você vive dentro de um avião. Você vive viajando pros lugares. Ele falou, mas esses lugares eu não conheço. E ele começou a ter crises ansiosas, desesperadoras, por causa disso. Porque ele conhecia vários lugares, só que aqueles lugares que estava lá nas várias páginas de viagem, eu não tinha conhecido. Aí ele falou, não, eu vou ter que sair de tudo. Eu vou sair de tudo porque eu não tô conseguindo dar conta. Isso é maturidade. É eu saber que eu não estou dando conta. Eu não estou dando conta. Para de querer ficar mostrando pros outros coisa que você não é. Para de ficar mostrando pros outros vida que não é sua. Porque você vai ter que, sabe fazer o quê? Você vai ter que manter. Você vai ter que manter. Foi o que eu falei a semana passada, se eu não me engano, retrasada. Existem pessoas que não conseguem juntar grupos por causa disso. Porque elas vivem tantos personagens que elas não conseguem juntar grupos. E como eu não consigo juntar grupos, eu fico desesperado tendo que manter os personagens que eu levo nas minhas relações. No trabalho, nas relações amorosas, na amizade, família, sei lá o que for. Por quê? Porque eu não levo o meu eu real. Porque o eu, gente, se eu tiver um eu único, eu vou ser eu em todos os lugares. Claro, medido, né? No trabalho, na casa, com os amigos. Medido que eu falo, gente, é o modo, tá? É o modo que eu vou lidando, é o modo que eu vou manejando. Mas de valores, princípios, o meu eu básico, ele permanece. Ele permanece. A gente ouve várias pessoas falando, nossa, eu não conhecia esse André. Porque em casa, ele é assim. Na rua, ele é de outro jeito. Nossa, no trabalho é de outro jeito. Gente, como assim? Como assim? E a gente ouve ainda várias pessoas ainda reforçando isso, dizendo que isso é normal. Que isso é normal acontecer. Aí, claro que no trabalho eu vou ser de um jeito e em casa eu vou ser de outro. O que é isso? O que é? Várias caras, então, que você tem? Falso. É isso que você é, falso. Hipócrita. É isso que você é. Então não venha com essa ladainha, que é normal. Porque, gente, não dá pra gente pegar e usar esse discurso e concordar que eu sei separar o meu profissional do meu pessoal. Para de loucura. Para de loucura. Existe uma pessoa, eu, André. Como que eu vou separar? Vou separar André meio aqui? É isso? Não tem como. Como eu falei, a gente vai manejando. Né? A gente vai manejando de uma forma saudável. Mas, logicamente, o meu modo de pensar, o meu modo de agir, né, as minhas reflexões, meus valores, princípios, minha dinâmica, minha personalidade, ele é a mesma, gente. Ela é a mesma. E tem pessoas que enchem a boca pra falar. Eu consigo separar. Eu consigo fazer diferente. Para com isso. Adelson, obrigado pela presença. Luiz, obrigado pela presença. Vocês entendem, gente? Então, qual é a sua prioridade? Você sabe diferenciar? Qual que é a sua prioridade? César, obrigado pela presença. Você sabe diferenciar qual que é a sua prioridade real? Ou a sua prioridade a sua prioridade é que está de acordo com as redes sociais? É o que está de acordo com o vizinho? É que está de acordo com o colega do trabalho? É que está de acordo com aquele amigo que comprou o carro? É de acordo com aquela pessoa que está fazendo aquele casamento maravilhoso, delicioso, você quer o igual? Ou aquela família toda maravilhosa que você quer uma igual? Qual que é a sua prioridade? É sua mesmo? Ou é do mundo? Ou é das pessoas? Qual que é a sua prioridade? A gente falou um pouquinho sobre isso semana passada do carnaval. Qual que é a sua prioridade? Você tem condições de viajar no carnaval? Tem condições? Porque todo mundo viajando e você também quer viajar, mas você tem condições? Ou você quer só manter uma aparência, aparecer? Você quer levar o personagem? Porque é o personagem que tá indo viajar, viu? Não é você, não. Porque você vai voltar na quarta-feira. Na quarta-feira você aparece de volta, porque o personagem vai embora.
E aí na quarta-feira você aparece de volta. Só que aí eu quero ver como você vai dar conta. Porque o personagem vem, gasta seu dinheiro, abusa, né? Te abusa do seu eu, vai embora e deixa você. E deixa seu euzinho aí. E aí o que você vai fazer? Quero ver como você vai dar conta. Então abra o olho. Abra o olho. Seja bem-vinda, Joselma. Obrigado pela presença. Vocês entendem? Qual a sua prioridade, gente? Me responda. Você sabe qual que é a sua prioridade? Sua prioridade necessária, de acordo com a sua realidade. Você sabe qual que é a sua prioridade? Ou você vai ficar ainda na ladainha de arrumando desculpinha que sua prioridade é comprar tal roupa porque o emprego exige que você use aquela roupa? Ou que a prioridade é você comprar determinada coisa porque o meio que você está inserido precisa. Porque a faculdade que você está fazendo exige. Vai continuar com essa ladainha, é isso? Porque todo mundo está fazendo, então você tem que fazer também. Porque aí é sutil, né? Você discursa de uma forma tão vitimizada, tão coitadinha, porque todo mundo tá fazendo, coitado André. O André precisa, né, gente, fazer isso, fazer aquilo, não precisa de nada. Não precisa, eu tenho que saber quais são as minhas necessidades. Quais são as minhas necessidades pautadas na minha realidade. Qual que é a sua realidade? Se você não souber qual que é a sua realidade, gente, limitadora, você não vai saber quais são as suas prioridades, sabia? E você tem que saber qual que é a sua realidade. Principalmente se essa sua realidade está pautada com você mesmo, no seu eu, ou se está pautada nos personagens que você leva pro mundo, nos personagens que você leva para se apresentar nos grupinhos que você tá indo. Tá cheio de gente de personagens agora no carnaval. E aí depois, na quarta-feira, fica melancólico, deprimido. E aí eu quero ver o que você faz. E aí o que você faz com esse eu? Postei esses dias aí, ontem, anteontem. Você tá esperando tempo pra fazer terapia? Tá esperando dinheiro pra fazer terapia? Você tá esperando o momento certo pra fazer terapia? Cuidado, viu? Cuidado. Porque sem saúde mental você não tem nada disso. E eu quero ver quando você não conseguir mais escolher, você não tem mais o poder de decisão da sua vida. Porque aí você vai virar fantoche na mão do outro. Você vai virar fantoche no externo, na vida. E aí eu quero ver o que você vai fazer. Seja bem-vinda, Viviane. Obrigado pela presença. E aí eu quero ver o que você vai fazer. Porque enquanto eu tenho o poder de escolha, porque todo mundo tem, o poder de escolha tá na minha mão. Tá? Claro, com algumas situações inesperadas, algumas situações que a gente precisa manejar de uma forma saudável, porque ninguém tem controle de nada. Mas se eu adoecer, ou se acontecer uma situação em que eu não consigo mais ter escolha e ficar na mão, né, está na mão do outro, está na mão da empresa, está na mão da pessoa, né, de colega, de amigo, de mãe, de pai, de marido, seja lá o que for, na mão do outro, para que ele decida, você tá ferrado. Você tá ferrado. Então para. E aí ainda você vai vir com vitimizado, colocando a responsabilidade na mão do outro. Não, foi você. As pessoas fazem com a gente o que a gente permite. Eu sempre falo essa frase e gosto muito dela. Será? Você tem que olhar, viu, gente? O que você tá permitindo que as pessoas fazem que estão fazendo com você? Tem uma frase também que eu gosto bastante que é: cuidado com o que você aceita. Porque o que você aceita tá dizendo ao outro como ele deve te tratar. Então para de palhaçada. Para de mimimi, tá? Pegue a sua vida pra você. Pegue a sua vida pra sua mão. Pra isso, gente, você precisa se conhecer, né? Você precisa se conhecer. Não tem que esperar ter tempo, dinheiro ou o momento certo pra fazer terapia. Terapia, saúde mental, cuidar da saúde emocional, qualidade de vida saudável, além de ser uma escolha, não tem hora. Não tem hora. Terapia, gente, psicoterapia, ela não é pronto-socorro. Porque as pessoas vêm procurar terapia quando tá em crise. Não é pronto-socorro. Pronto-socorro é emergência. Psicoterapia, a gente é o quê? É prevenir, é o construir, né? Construir um eu saudável, construir uma qualidade de vida saudável, construir uma vida saudável para que eu possa viver de uma forma saudável. Isso é psicoterapia, sabia? Psicoterapia não é pronto-socorro. Não é pronto-socorro. Diferente, as pessoas estão num processo terapêutico e aí precisa-se de algo, tem uma necessidade aí emocional, porque aconteceu uma situação inesperada, algo, né, que aconteceu sem eu estar esperando, e eu recorrer a um profissional que está me acompanhando. É diferente. Isso não é pronto-socorro. Eu estou recorrendo a um profissional que está me acompanhando. Vários pacientes me recorrem a mim, e é ótimo. E eu oriento eles a fazerem isso. Mas tem um profissional acompanhando. Eu já conheço o paciente, eu já conheço a demanda, eu já conheço qual que é a situação que ele está vivenciando, a própria personalidade, como ele lida, como que é que ele reage, eu já tô sabendo. Agora, no pronto-socorro, não.
Então aqui não é pronto-socorro, psicoterapia não é pronto-socorro. Não adianta você querer em crise, às vezes tem pacientes que me ligam, ai André, gostaria de marcar uma consulta, mas é urgente. É urgente que eu preciso marcar pra hoje. É desesperador, porque minha vida tá assim, tá assada. Já conta algumas coisinhas desesperada. Eu apenas falo, olha, é pronto-socorro esse caso. É pronto-socorro. Ah, mas o psiquiatra mandou eu procurar terapia. Quando ele te encaminhou? Há 6 meses, há 3 meses. Ah, me poupe, gente. Me poupe. Aí chega aqui que é mágica. Que é a mesma coisa, prioridade. Você fica vivendo a prioridade de desejo. Aí quando chega uma prioridade necessária que você não vai ter nem sustância emocional pra dar conta, aí você vem pra terapia. Aí você vem pra terapia achando que eu tenho que ter mágica. 1, 2 sessões e resolvi sua vida. Ah, me poupe. Poupe-me. A Adriana falou aqui, nossa André, falei isso para uma mãe que não leva a filha muitas vezes, mas vira e mexe e liga quando a crise chega. Então, não é pronto-socorro. É isso mesmo, Adriana. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Porque sabe o que eu acho mais grave? É o profissional, ele pegar essa responsabilidade e achar que ele tem que dar conta disso. Isso que é grave. Como eu falei, diferente um paciente que está comigo já, está já caminhando comigo, né? Eu tô junto dele e ele precisar de um determinado momento e entrar em contato comigo. Maravilha! É um recurso estratégico que ele encontrou naquele momento. E acontece isso muito comigo. E ótimo! É porque esse é um dos recursos, estratégia, que o meu paciente desenvolve dentro do processo terapêutico. Ele teve maturidade para pensar isso, de entrar em contato comigo. E não sair despirocando, sabia? Não sair agredindo as pessoas verbalmente. Não sair descontando nas pessoas. Não sair se anestesiando. Por quê? Porque ele está no processo terapêutico, ele está se conhecendo, está se construindo, então ele está vendo que é mais saudável para ele. Sabia? Não vem falar que você saiu despirocado porque você perdeu o emprego. Você analisou porque você perdeu o emprego? Vai pensar porque você perdeu o emprego? O que será? Ai, tô 10 anos no emprego, perdi. Vai analisar. Tem que ver. Qualquer relação está envolvido eu e o outro. Nada é um. A culpa é só minha. As pessoas fazem com a gente o que a gente permite. Marcos, meu amigo maravilhoso, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Que saudade enorme de você, Marcos. Vocês entendem? E qual que é a sua prioridade? Me diga. Reflita, não precisa colocar aqui, porque o povo não põe, né, gente? Depois fica lá me chamando em story, fica colocando lá coisa. É ótimo, adoro. Mas coloca aqui. Qual que é a sua prioridade? As prioridades que você tem hoje, tá pautada em necessidade, que é na sua realidade, ou tá pautada no seu desejo, no que você quer? Quem vive de desejo, quem vive de imediatismo são as crianças mimadas pirrentes. Já falei sobre isso. Eu já falei várias vezes sobre isso. Paute-se na sua realidade, olhe pra sua realidade. É que às vezes você não consegue olhar pra sua realidade, né? Por isso. Né? Porque sua vida tá uma desgraça. Sua vida tá tão sonsa que você não consegue olhar pra sua vida. Você fica olhando pra vida das pessoas. Por isso. Por isso você almeja a vida das pessoas. Sabe por quê? Porque a sua vida tá trágica. Sua vida é um... Olha, eu quase falei palavrão de novo. Sua vida não é nada pra você. Por isso você fica olhando a vida do outro. Porque se você olhar pra sua vida, você vai ver que você não construiu nada. Você vai ver que sua vida ela é uma calamidade. Só que não venha se colocar como coitadinho pra mim, não. Tá? Não venha colocar, não. Porque para de olhar pra vida do outro, para de olhar o rabicó do outro, olha pra sua vida. Claro que se tiver uma patologia introduzida, eu também sou responsável se eu não cuido. Ninguém escolhe ser doente, ninguém escolhe adoecer. Mas escolher qualidade de vida saudável e se tratar é uma escolha. É a mesma coisa de fazer, por exemplo, ir no médico e não seguir a orientação dele medicamentosa. Pra que foi lá, então? Depois vai falar que o médico é porcaria. Mas não toma o remédio direito, toma a hora que quer. Agora o carnaval é isso, viu? Cheio de gente tomando remédio, tá? Cheio de gente medicada. Mas então enchendo a cara com remédio. Aí despiroca, porque aí tem crise ansiosa, fica melancólico, porque a bebida é depressora. Então depois, sempre no final de uma festinha, sempre no final de uma comemoração, as pessoas ficam o quê? Amando todo mundo, abraçando todo mundo, ou sentado melancólico chorando, deprimido no dia seguinte. Por quê? Porque agrava, né? Agrava o quadro, né? Misturou. Eu postei esses dias uma reportagem dizendo, mistura de bebida com medicação, mistura de bebida com energético, mistura de bebida com antidepressivo. Vai lá olhar depois. É gravíssimo. É gravíssimo. Se nem você se cuida, se nem você preza pela sua integridade moral, sua integridade mental, você quer que o outro tome responsabilidade disso? Toma vergonha na sua cara. Para com isso. Para com isso. Qual a sua prioridade?
Me diga, você sabe responder pra você? Se sua prioridade está pautada nas necessidades ou se sua prioridade está pautada no desejo? Você sabe me dizer? Você não sabe me dizer. Você não sabe. Porque tem pessoas que vão te tirar do foco. Tem pessoas que vão tirar do foco. Tentar te tirar do foco. Só que não adianta, porque você está focado aqui. Não adianta, entende? Isso você tem que ter claro. Porque as pessoas vão tentar tirar do foco, vão tentar te desfocar, né? Tentar tirar você do prumo. E aí você faz o quê? Vai responsabilizar o quê? O outro. Vai falar que foi o outro que me desviou. Como aqui. Tem aqui um povo aqui tentando me desfocar, mas não adianta. Porque eu tô aqui. Tô com você. Não adianta querer me desfocar. E bate na porta, e levanta a blue. Ixi, olha, mas o que acontece? Você que tem que estar focado. Porque senão você vai trazer isso. Você vai falar isso. Ai, mas o que acontece? Ai, André, mas eu recaí porque eu tava num meio vulnerável. Que eu tava lá no meio de pessoas, todo mundo, sabe? Eu falei que eu não queria e compraram pra mim. Ué, mas você usou porque você quis. Você bebeu tomando remédio porque você quis. Você não comeu porque você quis. Ou você comeu porque você quis. Seja lá o que for. E se eu sei que aquilo é vulnerável pra mim, o que eu tô fazendo lá? Se eu sei que uma situação é vulnerável pra mim, o que eu tô fazendo lá? É você que tem que saber. Não venha com essa ladainha. Eu não tenho escolha. Temos escolha. Ah, mas eu tenho dívida pra pagar, tô naquela empresa em que me oprime, em que me humilha. Ué, o que você tá fazendo lá? Mas eu tenho dívida pra pagar. Ué, vai caçar outra coisa, vai ver o que você tem pra fazer. Yasmin, obrigado pela presença. Vai caçar pra ver o que você tem pra fazer. Outros lugares. Ou denuncia. Por que não denuncia? Ah, mas se eu denunciar, eu vou perder o emprego. Bom, meu filho, ou você perde o emprego, ou você perde a sua saúde. Você vê o que você quer. Qual que é a sua prioridade? Qual que é a sua prioridade? Seu desejo ou sua necessidade? Veja aí. Você sabe responder isso? Então responda. Então responda. Porque você sabe responder da vida do outro. Da sua vida você não sabe responder. Vocês já perceberam isso, gente? Vocês já perceberam isso? As pessoas sabem falar da vida do outro, mas não sabem falar da vida dela. Ela não sabe responder as perguntas para a vida dela. Mas para a vida do outro, o outro responde rapidamente. É povo fuxiqueiro, isso que é. Então, fica essa dica para vocês. Prioridades necessárias e prioridades desejantes. Qual está sendo a base das minhas prioridades de vida? Qual será? E às vezes eu vou constatar, gente, coisas em que vai ser pesado, viu? Vão ser coisas que eu vou viver, eu vou olhar, e de repente vou me dar conta em que eu sempre vivi de personagens. Em que eu nunca nem construí uma identidade, nem construí um eu. Tô vivendo porque o outro tá falando que eu tenho que viver, porque o outro tá me manipulando. E eu acho que eu sou espertão. Eu acho que eu sou espertão, sou espertinho. Ai, eu tomo conta da minha vida. Eu faço o que eu quero. Faz aonde tá a sua liberdade? Que liberdade é essa? Que liberdade que é essa? Que eu não posso sair, por exemplo, de chinelo pra ir, por exemplo, no mercado, que eu tô preocupado com o que o outro vai falar. Hã? Me fala, que liberdade é essa? Me fala. Não sabe responder, né? Por isso. Por que não sabe responder? Porque não tem culhão pra você se bancar. Se bancar emocionalmente, tá? Só por isso. Seja bem-vinda, Francelle. Obrigado pela presença. Francisco, obrigado pela presença. Vocês entendem? Responda. Se você souber responder isso, sincero e verdadeiro, viu? Sincero e verdadeiro. As minhas prioridades estão pautadas nas necessidades da realidade ou pelo desejo? Me fala. Responda. A Adriana colocou aqui, ó, prioridades necessárias, André, mas às vezes fico na safadeza de priorizar minhas vontades, mas estou sabendo que sou eu, viu? Sim, mas não vem também com esse discurso. Ah, porque eu sou eu, então tudo bem, eu acatar o meu desejo, porque eu sei que é consciente. Por isso que eu posso... Eu não estou dizendo que é inconsciente, eu estou dizendo que quem acata o desejo e nem a necessidade de realidade é imaturo. Tá pautado na imaturidade, na infantilidade, na birra, no mimo. Porque é mimado. É isso que eu tô dizendo. É isso que eu tô dizendo. Acatar o desejo é acatar a imaturidade. É acatar a birra. Claro, gente.
Oi, madrinha, seja bem-vinda, madrinha Alice, obrigado pela presença. Claro que às vezes esse desejo está pautado nessa realidade de uma forma saudável, como a gente já falou. Se o desejo estiver unido junto ao saudável, gente, ótimo, não tem problema. A questão é quando esse desejo só está no ímpeto do impulso, no ímpeto de me satisfazer, no ímpeto de eu não querer trabalho, no ímpeto de eu querer uma coisa rápida, no ímpeto de eu querer me satisfazer, de eu querer me anestesiar. É nesse sentido que eu tô dizendo, tá? Se está pautado nisso, não é saudável. Não é. É infantilidade. É birra. Então, presta atenção, viu? Presta atenção, viu, Adriana? Porque se esses momentinhos aí que você tá falando de safadeza, de priorizar a sua vontade, mas você sabe que é você e bonitinha tal, observe isso. Porque se for, tá imatura. Tá sendo birrenta. Volta lá para necessidades básicas da realidade. Né? Prioridades necessárias básicas da realidade. Certo? Então é isso, minha gente. Eu espero que eu tenha contribuído, né? Um pouquinho, como eu falo sempre, né? Adoro estar conversando com vocês. Da interação de vocês para que a gente possa aí sempre ficar mais rico, né? Porque senão ficar, sabe o quê? Como se fosse palestra. Como se fosse palestra. Eu fico aqui falando, a pessoa fica, seja bem-vindo, Antônio, obrigado pela presença. Fica palestra, eu fico aqui só falando, vocês ficam vendo, ouvindo, e pronto, a gente não tem essa interação. E esse não é o objetivo. Né? Não é o objetivo de ficar dando palestra aqui. O objetivo é que a gente faça interação, interage. Né, vai interagindo para que a gente... Eu sempre brinco com as pessoas e falo... Brinco não, falo sério. Quanto mais pessoas saudáveis, mais relações saudáveis eu vou ter. Então, por isso que eu acredito que sim, eu tenho que sim tentar impactar e se eu puder ajudar, obviamente, quanto mais eu puder impactar e desenvolver qualidade de vida saudável para as pessoas mediante as lives, aula, palestra, na terapia, numa reportagem que eu ponho, no stories, qualquer coisa, esse vai ser um foco sempre prioritário para mim. Porque é isso, quanto mais pessoas saudáveis, mais relações saudáveis eu vou ter. Então, e que isso, né, que a gente possa explanar aí essas questões para pro dia a dia da gente, tá bom? Então, que vocês possam ter aí um restinho de domingo, né, saudáveis, saudável, né, que vocês possam ter o restante de feriado aí para quem emendou, mas para muitos que vão trabalhar também, uns dias aí de carnaval saudável, sempre olhando o que é saudável, sempre olhando com as necessidades pautadas na realidade, né? Luiz colocou aqui, ó, é que eu fiquei sem palavras diante do discurso tão impactante e real. Ai, Luiz, você sabe que às vezes os pacientes e as pessoas falam, né? Às vezes, conversando com você, André, a gente impacta de uma tal maneira que às vezes a gente fica catatônico de imediato. Mas é isso mesmo. A angústia, ela vai nos facilitar, ela vai nos movimentar para que a gente tenha um processo de amadurecimento. Para que a gente tenha uma maturação psíquica diante da nossa realidade. Para que a gente possa ir para um mundo de forma mais saudável. E não imaturo, e não birrente, e não anestesiando para que eu possa suportar, e a gente ouve isso, né, as pessoas falando, ai, só mesmo fazendo isso, fazendo aquilo para eu conseguir viver. Não! Temos que viver saudável, viver inteiro. Não é viver por partes, viver de personagens. Sabe por quê? Porque você tem que ser o diretor da sua novela. Você tem que ser o piloto do seu avião. Sabia? Não é o outro. Não são as pessoas, tá? Até porque qualquer pessoa que vai adentrar na nossa vida, sou eu que escolho. Ah, não, André, eu tenho que engolir determinadas pessoas no trabalho, na família, eu tenho que engolir. Respeitar as pessoas não significa que eu preciso conviver com elas. E conviver, minha gente, eu não tô dizendo não falar. Eu tô falando de intimidade, criar intimidade, tá? Eu preciso ter respeito, sim, e ética. Eu preciso ser adulto, maduro. Eu preciso, sim, conversar, dialogar, minimamente. Pra mim, se é no trabalho, se é no grupo de família, né? No meio. Agora, eu não preciso criar intimidade. Eu não preciso trazer essa pessoa pra minha vida. Não preciso, tá? Na intimidade.
Não preciso. Ah, mas eu sou obrigado. Não, você não é obrigado a nada. Ah, mas aí eu vou arrumar confusão no meu trabalho, com o meu chefe, com a minha esposa, com o meu marido. Ué, problema seu. Você sabe o que é? Mimado. Você não quer ter, você não tem culhão pra bancar a briga, pra não bancar a discussão, pra não bancar a assertividade, sabia? É por isso que você pega, vai lá e fala isso. Esse mimado. Ah, eu não tenho porque eu vou arrumar confusão. Ah, bebezão. É isso que você é. Eu tenho que bancar, gente. Relacionamento, relações, seja qual for, envolve diálogo, envolve acordos. Ah, mas eu não consigo conversar. Ué, vai ver qual a dificuldade você tá tendo, então, que não consegue conversar. Ah, mas o outro não me ouve. Reveja, então. Então, reveja. Se você tá numa relação que você não pode falar, você tá numa relação que você não pode se colocar, não pode se expressar, você tem que rever, então, a relação que você tá, viu, minha gente? Você tem que rever essa relação. Se você tá no emprego que você não pode se posicionar, você tem que rever esse emprego. Não vê vitimizado, não. Você não é coitadinho, não. Você não quer bancar. Você não quer bancar, só para isso. Tá bom, minha gente? Então, ótimo final de domingo para vocês. Que vocês tenham aí um ótimo restante de dia. E carnaval aproveite saudável, de uma forma saudável, obviamente. E que vocês possam sempre estar desenvolvendo qualidade de vida saudável mediante a nossa realidade. O Wellington colocou, ser o protagonista da sua própria história. Isso mesmo. O Wellington, vou dar aí vou estar conversando com a equipe deles de Cuiabá semana que vem, no dia 1º, antes da live, que vai ter a live domingo, né? Logicamente, nosso mesmo horário. Um pouquinho antes eu vou estar dando um treinamento para a equipe dele. Eu acho que são 20 e poucas pessoas lá com o pessoal de Cuiabá. Para mim é uma honra, um prazer esse convite. Então estarei falando realmente sobre protagonismo na nossa vida, né? Quem pilota o seu avião? Como você está pilotando o seu avião? Será o tema que eu vou estar falando com o maravilhoso Wellington aí, que me convidou para estar falando com a equipe dele. Certo? Bom, gente, precisando, me chame no direct, vai mandando sugestões aí que vocês têm para lives, para temas. Sim, Adriana, acabou, sabe por quê? Aqui é um tempo determinado que o Instagram dá, porque senão ele fecha. Ele fecha, eu só tenho um tempo máximo de 1 hora. E se eu deixar de falar aqui, minha filha, vou que vou, viu? Então, eu preciso me delimitar, porque senão o Instagram, ele pega, ele fecha, me bloqueia, e aí eu não consigo finalizar. Então, a semana passada, quase eu não consigo finalizar. Então, por isso que eu vou finalizando antes aqui. Obrigado, viu, gente? Obrigado aí, Adriana, pela presença. Obrigado às duas Adriana. Adriana, minha aluna, e a Adriana aí, Rogério da Praia também. Franciele, obrigado pela presença. Suelen, Lúcia, obrigado por todos estarem aqui. Antônio, Viviane, Leandro, todos vocês aí, tá? Para que a gente possa sempre estar desenvolvendo a qualidade de vida saudável. Pro Maurício, pra Dani, pro Arthur, né? Para todo mundo que entrou aqui, que está compartilhando, sempre está comigo aqui, Leonardo, né? Que a minha mentoria tá sendo maravilhosa com o Leonardo. Todo mundo tá vendo lá a minha reorganização do meu Instagram, né? O Leonardo _ psicólogo, ele que está me ajudando aí fervorosamente, tá tendo muita paciência comigo. Vocês sabem como eu sou nas redes sociais, né, gente? Então tá me ajudando demais. E obrigado a todos realmente que me acompanham, que sempre estão aí comigo, tá bom? E voltamos no próximo domingo. Durante a semana eu vou lançar aí o tema. Se eu não me engano, o tema vai ser as várias facetas, os vários olhares para dependência química, tá? Os vários olhares aí, várias leituras da dependência química, para que a gente possa ter aí um amplo olhar sobre a dependência. E depois eu vou esmiuçando o assunto dependência, que é o tema que vocês sabem que eu sou apaixonado, tá bom? E durante a semana, fique à vontade para me chamar e a gente vai conversando. Gente, um ótimo final de dia novamente, e que todos tenhamos aí uma qualidade de vida saudável diária, a todo momento. Tchau, tchau.